Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do Futipédia. Hoje nós vamos falar sobre o mago da bola, Ronaldinho Gaúcho. O bruxo, né? Conhecido como o jogador que fazia milagre com a bola. Ele que realmente tinha aquele, digamos, alegria nas pernas que o Filipão queria colocar no Bernard, né? Exatamente. Ronaldinho Gaúcho, que começou sua carreira no Grêmio, lá em final de 97, início de 98. Ele que é irmão do Assis, que também foi jogador do Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio 89, campeão gaúcho. Então ele já tem um histórico familiar no Grêmio. Como ele já era filho de um jogador de futebol o Assis também foi um bom jogador de futebol. Ele sempre foi um cara assim muito com os holofotes nele. Desde os 13 anos ele já fazia muito sucesso no futsal. Ele foi um jogador que começou no futsal e ele conseguiu trazer essa habilidade que ele tinha das quadras, né, justamente depois pro campo no futuro, né, quando ele foi juvenil e conseguiu ser profissional no Grêmio. Um golaço de uma promessa do futebol brasileiro. O garoto Ronaldo do Grêmio deixa 5 adversários para trás e toca com categoria no cantinho. O gol garantiu a vitória por 2-0. Depois de um certo tempo no Grêmio, que ele teve ótimas atuações, inclusive muitos dizem que o Dunga não quis convocar ele para a Copa de 2010. Eu acho que isso é mentira, por causa do chapeuzinho que ele deu, e deu também uma caneta no Dunga. Para Ronaldinho. Olha o toque. Que lance de craque. Capitão Ronaldinho entrou, pode marcar, meteu gol! Gol! Para Rodrigo, devolução para Ronaldinho. Olha o drible dele. Drible de craque, cruzou. Afasta 39. 1-0 Grêmio, gol do Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Já. Eu acho que é bobagem, mas ele acabou não indo para a Copa e acabou rendendo essa brincadeira. O Ronaldinho acabou indo pro PSG, fazendo sim a sua primeira aparição na Europa. A transferência dele pro PSG foi bastante conturbada, né? Muitos diziam que ele, junto com o irmão dele, estavam forçando uma saída do Grêmio, não querendo renovar o contrato. Ficou até famosa aquela faixa na frente do Olímpico que o presidente do Grêmio colocou, não vendemos craques. Sim. Essa faixa em inglês, né? Então o Grêmio estava querendo segurar o Ronaldinho, claro, estava fazendo certo, e aparentemente o Ronaldinho e o irmão dele não estavam querendo muito ficar no Grêmio. Houve essa proposta do PSG, um pré-contrato, o Ronaldinho foi para Paris. E nem foi uma das melhores propostas, né? Foi bem forçado mesmo para ele sair pro PSG. Ele saiu completamente de graça, né? O Leeds United tinha feito no ano anterior uma proposta de 75 milhões. Para aquela época. Bom, então, chegando em Paris, ele despontou na Europa, né? Foi jogando pelo Paris Saint-Germain que ele disputou a Copa do Mundo de 2002. Ele era o principal jogador da equipe, habilidoso, rápido, chutava bem, tudo aquilo que a gente já conhecia, que fez ele ir ao Barcelona. No Barcelona, o Ronaldinho dispensa explicações, né? Ele conseguiu elevar o patamar do time espanhol a um nível assim de um time realmente mundial. Tudo bem que o Barcelona já era um grande time, já tinha glórias passadas, mas é só comparar fatos de que o Barcelona após o Ronaldinho se tornou um time completamente diferente do que era nos anos anteriores, até nos anos 90 ali. Antes do Ronaldinho, quem despontava na Espanha era única e exclusivamente o Real Madrid. Sim, com certeza. O Real Madrid ganhava todos os campeonatos espanhóis, até a chegada do Ronaldinho, o Real Madrid tinha 9 Champions, enquanto o Barcelona tinha uma só. Então tu vê aí a diferença que tinha Real Madrid e Barcelona. O Barcelona era quase um time médio. Até porque o Ronaldinho, ele fez com que outros craques que vieram a aparecer mais no Barcelona jogassem tudo que eles sabiam, né? Como Xavi e Iniesta, que eram jogadores que estavam começando. O Iniesta nem titular era na época do Ronaldinho, mas o Xavi, ele já estava no grupo e foi também um dos braços direitos do Ronaldinho, depois foi assim com o Messi também. Mas eu imagino que o Barcelona tenha crescido tanto tecnicamente quanto taticamente em função do Ronaldinho. Outro cara que despontou pro futebol com a ajuda do Ronaldinho foi o Eto'o. O Eto'o e o Ronaldinho formaram uma dupla de ataque famosa no mundo todo. O Ronaldinho que busca el pase interior largo para todo, se va a quedar solo y toca pé, às vezes lá pro Juli, que era o ponta direita do time.
Outra coisa que fazia do Ronaldinho o grande nome da equipe são os dribles. بيروح راح مر وتقدم ووصل الآن Escondia a bola, né? Ele não perdia a bola. Ninguém conseguia assim, prever o que ele ia fazer. Sempre que a gente via o jogo do Ronaldinho, ele aparecia com alguma coisa diferente. Era sempre um drible, um passe, alguma coisa que a gente não sabia. Mas vendo o jogo, acontecia algo mais incrível ainda daquilo que tu já imaginava. Com certeza. O Ronaldinho era demais no Barcelona. Uma pena que o Ronaldinho não conseguiu ser na seleção brasileira o que ele foi nos clubes. Exatamente. Ele fez boas atuações pela seleção, porém sempre faltava aquela... chamar a responsabilidade como ele chamava no Barcelona, como ele chamou também no PSG. E futuramente depois no Milan ele fez más temporadas, mas ele conseguiu fazer uma temporada boa na época que tinha o Pato e também tinha outros jogadores de nome no Milan, mas na seleção faltava isso pra ele. Ele sempre ficou devendo na seleção, porém, no Barcelona ele foi eleito o melhor jogador do mundo no ano de 2004, repetiu a dose sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2005, em 2004 ele venceu o Thierry Henry e o Shevchenko, Exatamente. em 2005 ele venceu o Lampard e o Samuel Eto'o, que era companheiro dele de equipe. Em 2006, o Barcelona foi campeão da Champions League e o Ronaldinho, mais uma vez, foi peça fundamental para a equipe. Muitas jogadas magníficas que ele fez naquela competição. E o Barcelona conseguiu se sagrar campeão num jogo muito duro contra o Arsenal. Saiu perdendo o Barcelona, conseguiu a virada. مع كل كرة للبارسا وارسنال لم افهم انا بالمشجعين Mas era o mesmo time que ganhou o campeonato inglês invicto, né? Um fato bem histórico. Que foi o primeiro e até agora o único campeão invicto inglês. Com a chegada do Guardiola, houve uma reformulação no elenco e entre essas reformulações, a saída do Ronaldinho. O Guardiola viu no Ronaldinho que ele era muito baladeiro, que ele estava bebendo um pouco mais do que devia para um atleta de ponta, que era o que ele fazia. Disputava o melhor do mundo, né? Sempre. Então, um jogador do quilate do Ronaldinho não podia fazer o que ele estava fazendo. Visto isso, o Guardiola resolveu não seguir com o contrato do Ronaldinho, vendeu ele para o Milan. Uma transferência até com cifras bem baixas, foram 17 milhões de euros. Exatamente. Para uma super estrela, uma lenda do futebol, como ele já era tratada, foi muito pouco. O que o Guardiola fez já tinha acontecido na época do PSG, que houveram reclamações do presidente do PSG e do técnico, na época, que relataram que o Ronaldinho já havia problemas com balada. Então, isso foi uma coisa que acompanhou o craque até o final da sua carreira e hoje em dia faz parte da vida dele. Hoje a coisa mais normal é sair pra uma balada e ver o Ronaldinho. Tantos memes que a gente vê na internet com a cara dele, a gente sabe que ele gosta bastante de sair. Mas enfim, isso foi o motivo que ele saiu para ir pro Milan. A primeira temporada dele no Milan foi muito ruim. Foi bem abaixo, ele virou banco. Mas depois da primeira temporada ele conseguiu despontar pro futebol de novo e mostrar o porquê que ele chegou aonde ele tinha chegado. Claro que em nenhum Cause hunting is what she likes. A passagem do Ronaldinho pelo Milan aconteceu de novo dele acabar sendo banco de reservas e ele não gostou dessa situação, como também já estava chegando perto dos 30, acho que estava uns 31 anos, né? Já tava. Ele já tinha uma idade um pouco mais avançada para o nível de Europa, assim, né? Que a gente vê que os jogadores brasileiros costumam voltar para o Brasil, ele resolveu voltar e tinha muita especulação que ele ia voltar para o Grêmio, que era o time que ele tinha dito que era o time do coração dele, que ele jogaria até de graça, mas acabou não acontecendo. Houve uma espera muito grande, uma expectativa muito grande da torcida do Grêmio, aquela coisa de perdoar tudo aquilo que aconteceu lá em 2001, que ele saiu de graça, não deixou um centavo pro Grêmio com a sua venda, com a sua saída. Então a torcida do Grêmio estava muito esperançosa de ter de novo o seu craque, 10 anos depois, porque isso aconteceu em 2011, perdoar tudo o que aconteceu e poder recuperar o jogador. Fazer com que o Ronaldinho voltasse a ser aquele Ronaldinho que um dia foi no Barcelona. Não aconteceu. Até teve aquele episódio das caixas de som, né? Sim. Do presidente Odoni, que ele preparou toda a festa, botou as caixas de som, fez o palco. Aí no mesmo dia que isso ocorreu,
ele assinou com o Flamengo, foi anunciada a ida dele pro Rio de Janeiro. Até porque o Ronaldinho ele fez um tipo de leilão, assim, com 4 times do Brasil. Era o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo e o Grêmio estavam disputando a contratação dele. E todos os times foram caindo fora quando viram que ele pedia mais para um, mais para outro, e acabou indo pro Flamengo. O Paulo Odoni disse que chegou a fazer 4 ou 5 contratos com o Ronaldinho, nessa questão de sempre aumentar as pedidas salariais. O Flamengo foi quem deu a cartada final, ele foi pro Rio de Janeiro. No Flamengo, o Ronaldinho ganhou o Campeonato Carioca, fez boas atuações no início, mas depois de um tempo, o Flamengo também atravessava um problema de atrasos salariais, problemas com receita, e o Ronaldinho acabou não tendo atuações tão boas, até porque o time do Flamengo acabou passando um período bem grande, se eu não me engano foram 12 jogos de 100 vitórias, e ele acabou fazendo parte desse grupo. Ele acabou rescindindo o contrato dele, e foi para o Atlético Mineiro e participou daquela boa campanha do Atlético em 2012, que foi vice-campeão. A transferência dele para o Atlético Mineiro parece até que foi um jogador comum, porque não houve nenhum holofote. A apresentação dele no Atlético, eu lembro que só teve alguns jornalistas. Ele saiu por $1 milhão de reais do Flamengo. Foi bem pouco, quase um assim. jogador comum. Nem de longe era o Ronaldinho. E também nem de longe se esperava que ele fosse fazer aquilo que ele fez no Galo. No Campeonato Brasileiro de 2012, o Galo fez uma excelente campanha. Ficou em segundo lugar e disputou o título até as últimas rodadas com o Fluminense. O Ronaldinho, claro, fez parte daquela temporada. No ano seguinte, em 2013, o Galo conseguiu a maior proeza da sua história, a maior glória, que foi a Libertadores. O Ronaldinho, com certeza, foi o melhor jogador daquele torneio. Teve um gol clássico dele contra o Arsenal de Sarandi, esse gol aí. Rocha termina rechazando la pelota como puede. El mediocampista Marcone. La pica Ronaldinho. E também um outro gol histórico contra o São Paulo, aquele que ele tomou água com o Rogério Ceni. O jogador bateu a lateral pro Ronaldinho, ele foi até a linha de fundo, cruzou para dentro da área e gol do Galo. Então o Ronaldinho está na história do Galo como com certeza um dos maiores jogadores e o melhor jogador da maior competição que o Galo conquistou até hoje. Com certeza. Ele formou uma dupla muito boa com o Jô, que também era um jogador que estava precisando mostrar o seu futebol de novo. O Jô jogou no Internacional, jogou no Manchester City e acabou perdendo aquela fama que ele tinha de bom jogador que chegava para resolver. E no Galo ele conseguiu, junto com o Ronaldinho, né, se firmar de novo no futebol. Ronaldinho fez 4 gols naquela edição da Libertadores e deu 10 assistências. Imagina que pelo menos 14 gols passaram pelos pés do Ronaldinho, fora outras jogadas que ele não deu o toque final, né? Então indiscutivelmente ele foi o melhor jogador do torneio e levou o Galo pro título. Até teve uma história que o Cuca fala isso, o próprio Ronaldinho fala que a última cobrança seria do Ronaldinho, né? E ele disse que ele ia bater o pênalti com cavadinha, que ele ia ser campeão da Libertadores com um gol de cavadinha nos pênaltis. Acabou não ocorrendo, né? Porque o jogador do Olímpia bateu o pênalti na trave e o Ronaldinho não precisou bater o seu pênalti. Depois da Libertadores, o Galo acabou disputando o Mundial. E assim como em 2006, o Ronaldinho não conseguiu ter o título de Mundial de Clubes na carreira. Foram 2 ocasiões. Com o Barcelona foi naquele jogo épico que o Internacional ganhou do Barcelona com o gol do Adriano Gabiru. E dessa vez, em 2013, com o Galo, ele não conseguiu passar da primeira fase do Mundial contra o Raja Casablanca. Acabou sendo eliminado por 3-1, uma derrota por 3-1. Eu lembro daquele jogo... Inclusive, ele fez um gol de falta. Ele fez um golaço de falta. Ele não. O Atlético estava muito apático, né? Depois de um certo tempo abaixo das expectativas no Galo, o Ronaldinho acabou acertando a sua transferência pro Querétaro do México. Bom, lá ele não fez muita coisa, não foi campeão de nada, mas conseguiu classificar a equipe para a competição continental da CONCACAF, né? Foi uma classificação inédita para a equipe, eles comemoraram como se fosse um título, então fica aí a menção honrosa para o Ronaldinho de ter ajudado o Querétaro a chegar a essa competição que o time nunca tinha disputado até então. Definitivamente a passagem dele pelo Galo foi o último canto, porque depois que ele passou pelo Querétaro, ele ainda foi pro Fluminense. O Querétaro ele não passou já com tanta visibilidade. No Fluminense foram apenas 6 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Então ele praticamente não existiu no Fluminense. Mas tem a menção honrosa também de ter vestido a camisa do Fluminense, de ter um grande jogador como o Ronaldinho na sua história.
Com certeza. O Ronaldinho Gaúcho, ano passado, ele encerrou suas atividades como jogador profissional. Hoje em dia ele disputa torneios de futsal, de campo, mas de maneira beneficente, para arrecadar alguma grana. Nada como profissional, porque ele parou. E fica aqui a nossa homenagem ao Ronaldinho, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, um dos grandes camisa 10. Falta hoje no futebol um jogador como ele, driblador, que parte para cima. E eu lembro que ele, principalmente no Barcelona, ele jogava com um sorriso no rosto. Alegria. Até quando ele errava um passe, errava um chute, ele saía da jogada sorrindo. Ele estava muito feliz por poder jogar futebol. E falta isso nos jogadores. Os jogadores que hoje pensam muito em dinheiro, esquecem do amor à camisa, esquecem do amor aos torcedores, né? O que fica dele na carreira, ao longo de toda a carreira dele, é que ele sempre foi muito superior aos seus adversários e até aos seus próprios companheiros. Então, vai ser muito difícil achar um Ronaldinho hoje em dia. Por quê? Porque ele conseguia fazer o que ninguém esperava. Era uma alegria de jogar, uma alegria nas pernas que hoje em dia a gente não vê. Ele não queria ser o melhor do mundo, ele simplesmente era. Bom, ele conseguiu a proeza de ser aplaudido pela torcida do Real Madrid Em pé. no próprio Santiago Bernabéu. Então ele entra para a história do futebol, com toda certeza, uma história do El Clássico também. E aqui fica a nossa homenagem para o Ronaldinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, espalhem aí para os seus amigos. E se tiver alguma sugestão de vídeo, de algum jogador que a gente queira falar, de algum jogo importante, algum clube, comenta aqui embaixo e segue a gente no Instagram também. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu!